Fala pessoal, este é o PTK e Pipoca começando aqui com mais um vídeo, sejam muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Patrick Ascioli e hoje nós vamos falar sobre a Casa do Dragão, ou House of the Dragon, como você preferir, a série aí da HBO Max que prometia ser um grande spin-off aí de Game of Thrones, né, mais de 3 anos depois do fim da série original, e terminou no último domingo. E eu vou dizer para vocês o que achei dessa primeira temporada. Antes disso, eu vou pedir para você deixar o seu like já neste vídeo, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e ativar as notificações para não perder vídeo nenhum. Beleza? Então, bora lá pro vídeo. Olha, eu gostava muito de assistir Game of Thrones e terminei a série muito chateado, acho que como a maioria dos fãs, como a maioria da galera que acompanhava lá, e fiquei meio ressabiado pela quantidade de spin-offs que a HBO, né, revelou estar em desenvolvimento para a série aí, e eu fiquei, né, na expectativa de será que vai ser muito bom como Game of Thrones começou, ou será que a gente vai ter algo mais como as últimas temporadas lá. Felizmente, parecia muito promissor aí House of the Dragon, a Casa do Dragão estreando ali, pelos trailers, por algumas coisas, parecia uma história muito promissora, apesar de eu não ter tanto interesse em assistir exatamente esse período ali. Eu gostaria de ver coisas mais antigas sobre a história ali, né? De repente um pouco sobre a antiga Valíria, alguma coisa mais lá atrás e não alguma coisa tão próxima ali, mesmo se passando 200 anos antes, eu acho que é bem próximo ali, porque os esquemas políticos são muito parecidos com o que a gente já tinha visto em Game of Thrones, mas eu decidi dar um voto de confiança e comecei a série muito decepcionado assim. Primeiro porque eu achei tudo muito parecido com Game of Thrones, que já era um medo que eu tinha anteriormente de, né, realmente isso acontecer. Então toda a questão política, o posicionamento de alguns personagens, as questões familiares, era tudo muito parecido e talvez não seja alguma coisa que eu quisesse ver, né, realmente, como eu falei. E aí, porque quando eu vejo um spin-off, eu espero alguma coisa que se passe naquele universo, que tenha ligação com aquilo, mas que seja realmente alguma coisa a se complementar e seja mais distoante do material original. Era uma coisa que eu já esperava ali que fosse acontecer, né? E não só contar uma história ali do passado que tivesse uma estrutura muito parecida. E aí já no segundo episódio, quando a gente tem a abertura com a mesma música e tudo mais, e o jogo de abertura totalmente parecido, eu falei, caramba, eles estão ali, né, na intenção de realmente emular tudo que Game of Thrones foi para tentar, né, emular também o sucesso. E tudo me incomodou, assim, eu acho que a direção, principalmente nos 5 primeiros episódios, ela é muito ruim. A gente teve lá inicialmente aquela batalha contra o engorda caranguejo, e eu achei aquilo muito mal feito, muito mal concebido, e me revelava um problema que eu já estava enxergando desde o começo, que era, eu não estou sentindo que House of the Dragon é uma série de fantasia, verdadeiramente de fantasia. E aí, gente, a gente não pode ter dragões aparecendo um pouco aqui, um pouco ali, e já considerar isso uma série de fantasia. Teoricamente, podemos sim, porque dragões são seres fantásticos. Mas fantasia, ela é uma estrutura, né? É uma concepção narrativa, e ela vai muito além de a gente ter elementos mágicos. Então isso me incomodava porque eu não via a estrutura de fantasia, eu não via a concepção narrativa de fantasia. Eu via uma série política, eu via uma série de intrigas, eu via uma série dramática, familiar, mas eu não via realmente uma estrutura de fantasia ali no começo, e isso me incomodava. Quando a gente começou com aquela questão do engorda caranguejo, eu fiquei muito interessado, porque poderia ser alguma coisa, né? Algum pavor, algum mito, alguma coisinha que fosse dita ali, como ficava, né, os White Walkers, todas aquelas histórias que a gente ficava ouvindo lá em Game of Thrones. E aí a gente teve já, né, rapidamente a resolução dessa questão, mas eu achei muito ruim ali, realmente eu enxerguei que existia um problema na direção. Os episódios não são dirigidos, né, todos pelos mesmos diretores, né, são diretores diferentes, mas existe um plano, existe um showrunner, existe uma pessoa que, né, comanda todo o show ali, que ela precisa estar coordenando essas coisas para a gente ter uma coesão. Eu achei isso muito ruim. E aí começou mais um problema técnico para mim, que era a cinematografia. Eu achava a fotografia muito ruim, muito ruim, muito ruim. E para não bastar,
já com a direção e fotografia me incomodando, começou a edição me incomodar muito, 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 muito. Depois que vamos avançando um pouco na história, e eu achei isso até de certa forma um pouco mais interessante, que a história ela corre muito bem, né? Game of Thrones era muito mais lenta, andava muito mais devagar ali, então eu achei que ela vai muito bem na forma que ela andou, né? Ela não cria muitas barrigas, mas ela cria uma edição muito complicada de você continuar acompanhando, porque uma edição é muito abrupta, que ela é muito fora de tom para mim ali na maioria da temporada. Ela dá uma melhorada ali no finalzinho, já nos 2 últimos episódios mais ou menos. O episódio, por exemplo, que o Sir Criston mata o amante do Laenor, né? Ali na sala do trono e tudo mais, aquele episódio foi muito mal editado, principalmente esse final. É muito mal dirigido e muito mal editado ali, e aquilo me incomodava. Eu não lembro agora o número do episódio exatamente, mas cara, aquilo já estava me deixando abismado. Mas eu acho que a série melhorou bastante assim nos 3 últimos episódios. Eu não acho assim uma grande perfeição, tá? Eu não vou dizer para você que, nossa, eu fiquei embasbacado com as questões técnicas ali e tudo mais. Não fiquei. Eu acho o roteiro interessante, mas eu acho que salva realmente as atuações, né? Eu acho realmente, eu vi muita gente comentando isso na internet, que o Perry Considine vai concorrer ao Emmy ano que vem e tudo mais, e ele realmente deve concorrer. Ele foi muito bem como Viserys. Realmente, assim, ele teve uma atuação impecável, apesar de eu ter meus problemas com o personagem, mas eu gosto muito da atuação dele. Eu acho a Olivia Cook também muito boa ali como a Alicent. Eu gosto muito da atuação que ela traz ali, né? Ela já adulta. Eu gosto muito, muito mesmo do trabalho dela. Eu gosto da cena em que ela pega a adaga pra ir pra cima da Rhaenyra. Eu gosto muito das tensões que ela tem, né? Com o pai, com os filhos, ela chamando a atenção dos filhos e tudo mais. Eu acho que ela traz uma questão no olhar muito legal também. Eu gosto muito do Rhys Ifans, que faz ali o Otto Hightower, né, que é a mão do rei, e eu acho que ele vai muito bem também, eu gosto muito dele. Mas um nome assim que fica muito forte para mim é Emma Darcy. Dá um show nesse último episódio, um show mesmo. Muita gente estava falando, né, sobre a cena em que a Rhaenyra tá parindo ali, né, e nasce o bebê morto ali no comecinho, que foi um show de atuação e tudo mais. Realmente foi, mas para mim a cena que eu achei mais impecável nesse final foi a cena em que a Rhaenyra tá falando ali com o Lord Corlys, quando ele sai da cama e vai lá na sala em que eles estão confabulando sobre o que fazer, e ele diz, né, que vai dar a lealdade a ela, vai estar do lado dela e tudo mais. Essa cena em que eles conversam, para mim, Emma Darcy ali dá um show de atuação, para mim é o ápice da composição que vinha sendo feito desse personagem ali, e realmente ali eu falei, caramba, que atuação. Tava vindo atuando muito bem a temporada inteira, né, desde que aparece ali pela primeira vez, né, como a Rhaenyra, mas nesse final, nessa cena específica, eu realmente falei, isso é uma atuação de respeito. Dito tudo isso, assim, apesar desses problemas iniciais, eu acho que a série conseguiu encontrar o tom. Eu acho que ainda precisa encontrar um tom mais dela. Eu acho que precisa ser muito House of the Dragon, muito A Casa do Dragão e menos Game of Thrones. A gente tem que saber, sim, que é o mesmo universo, que é um spin-off, mas eu acho que a série precisa ter mais uma identidade própria para ser uma série spin-off, mas não um repeteco. Eu acho que ela precisa de mais identidade, e eu acho que é possível que a gente encontre isso aí na segunda temporada, né, mais pra frente. Gosto muito desse universo, gosto de acompanhar, e fiquei muito interessado para assistir uma segunda temporada, e digo até um pouco ansioso assim para saber o que vai rolar aí. A série conseguiu me empolgar nesse finalzinho. Eu tava muito chateado com tudo que eu tava vendo desde o começo. Eu gostava das atuações, como eu falei, e algumas coisas do roteiro, mas eu tava muito incomodado de estar sendo muito parecido com Game of Thrones, de estar faltando essa estrutura, essa concepção mais fantasia, e aí eu falo do gênero mesmo em si, e não de ter elementos mágicos, elementos fantásticos. Mas eu acho que esse final realmente deu um levante. Eu acho que realmente essas atuações me prendem ali. Eu fico mais interessado ainda em ver o que eles vão trazer nas próximas temporadas aí, como as atuações vão aumentando e vão crescendo e vão dialogando ali com os personagens ou com o roteiro. Eu acho que se mudar um pouco as coisas, as conduções de direção, um pouco as ideias de fotografia, que a gente já tinha tendo problemas desde lá de Game of Thrones nas últimas temporadas, um pouco mais também sobre
essa questão de concepção para ter um pouco mais de identidade, a edição ser um pouco mais inteligente, já que a série é um pouco mais ágil ali do que Game of Thrones era. Eu acho que a gente tem tudo aí para ter uma próxima temporada incrível e a Casa do Dragão se tornar cada vez uma série mais emblemática aí. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não deixa de dar o like aí, se inscrever no canal caso não seja inscrito e ativar as notificações para não perder nada. A gente se vê de novo em breve. Tchau!